Fala galerinha, sejam todas muito bem-vindas a essa terceira live da Maratona de Lives sobre defesa pessoal, tá? Estou aqui hoje, aí na ideia de passar para vocês, além de vocês aprenderem, a importância de você fazer uma técnica, aprender aí o que é defesa pessoal, as técnicas importantes, e habilidades aí para você se desvencilhar e neutralizar, possíveis situações de agressão, de importunação, ataques, agressões aí, tudo isso relacionado à defesa pessoal, e vários outros benefícios que a prática da defesa pessoal, assim como o exercício, permite aí para você, seja ele para a parte física, para a parte do corpo, para a parte emocional, a parte da mente. Então, isso tudo gera um bem-estar aí tremendo, uma sensação muito boa aí de segurança, Então, aí para quem não sabe, eu sou o Anderson Barata, professor de defesa pessoal e jiu-jitsu, desde 2008. Então, hoje, como tema aí, eu vou explicar para vocês como a defesa pessoal faz você se sentir segura, tá? Então, é isso. Vou apertar aqui o aviãozinho aqui para convidar uma turma, para convidar as mulheres para participarem. E se você puder fazer isso para mim também vai ser muito bom. Quanto mais mulheres ouvir, melhor, mais vocês conseguem divulgar, Então, isso é de extrema importância para vocês. Vamos nessa. E assim, para explicar para vocês, um pouco sobre o porquê que você começa a se sentir mais segura, quando você começa a praticar uma defesa pessoal, quando você começa a praticar uma arte marcial, quando você começa a ter esses conhecimentos, de autodefesa, você começa a antecipar essas movimentações, previsão de você estar vendo possíveis situações assim que pode trazer algum prejuízo para você, seja mental, seja física ou não. Então você observar os lugares por onde você está passando, as pessoas que passam por você, você está dentro de um ambiente, seja ele confinado ou não, mas a gente sabe aí que o número de ocorrências, contra a violência aí, contra a mulher dentro de casa, em uma área doméstica, na última pesquisa que foi levantada foi de 27%, então quase 30% das mulheres dentro de casa são agredidas de uma forma que seja ela verbal, oral, quer dizer, verbal, física, emocional, patrimonial, financeira, que tudo isso aí envolve a agressão contra a mulher, Então é bom que vocês estejam atentas, principalmente quando a situação um pouco mais crítica, em relação à sua segurança física. Então, querendo ou não, a gente passa por diversas situações que até dentro de casa a gente poderia estar resolvendo, Às vezes a pessoa está meio que alterada, seja ela através de álcool ou qualquer outra coisa. Então, você perceber uma ameaça ali quando está vindo, seja ela através do comportamento meio agressivo, e você já conseguir identificar, você conseguir manter uma certa distância dessa pessoa enquanto você conversa, Isso aí muitas vezes pode acontecer até dentro de casa mesmo, tá? Tem pessoas que têm um cônjuge ali que depois que toma uma fica bem alterado, então você não precisa estar batendo na outra pessoa ali para conseguir conduzir ali a situação. Você consegue, através de palavras, através de gestos, você conseguir desvencilhar dessa pessoa. Então a ideia é que você aprender a se defender não quer dizer que você tem que agredir para aprender a se defender, não é isso. E são essas coisas aqui que eu tenho tentado trazer aqui, que eu tenho tentado explicar para as mulheres, que não precisa ela passar 10 anos, 15 anos, 20 anos numa escola de arte marcial, para estar aprendendo a se defender. Não é isso, não precisa. Você precisa conhecer movimentos básicos, e entender situações básicas, princípios de alavanca que podem fazer com que você consiga
sair de diversas situações, tá? Por mais que a pessoa ainda seja mais pesada do que você. Então, você está atenta a esses princípios, né, de alavanca é extremamente importante, principalmente se você é uma pessoa baixinha, de repente mais magrinha, tá? Se você acha que você não tem muita força, é bom que você entenda o princípio da alavanca para você conseguir fazer um desequilíbrio na pessoa que está tentando ir para cima de você, querer fazer alguma coisa que você não quer, tá? Não precisa você passar anos praticando isso, a qualquer arte marcial. Eu tenho passado aí várias posições, né, seja ela em pé, seja ela no chão, em que você consegue manter essa pessoa que está querendo agredir você a uma certa distância, tá? Seja você no chão e essa pessoa em pé, essa pessoa de repente querendo ir para cima de você, né, e de repente querer fazer alguma coisa com você, você consegue antecipar isso através desses princípios de alavanca, né? E se essa pessoa de repente estiver em cima de você, né, de joelho até em cima da sua barriga, né, querendo apertar ali o seu pescoço, querendo fazer algum tipo de coisa assim desse tipo, você consegue através do domínio de um lado do braço, vamos dizer assim, né, se uma mão estiver no pescoço, a pessoa estiver sentada na sua barriga, então você consegue meio que segurar uma mão dela, né, porque quando com a perna assim você consegue travar, né, um lado da perna dela. Então eu estou travando um lado da pessoa e depois eu vou fazer uma ponte, né, como se fosse um UPA, como a gente chama, girando o quadril, que eu vou tirar essa pessoa que está em cima de mim, tá? E às vezes tem mulher que acha que por ser menor, né, por ter as pernas mais curtas, não consegue tirar uma pessoa maior em cima dela. Mas com treino, né, a pessoa consegue chegar nesse ponto, né, de tirar uma pessoa mais pesada. Por mais que você de repente não consiga dar um UPA, né, para tirar essa pessoa de cima através dessa alavanca, por baixo você tem técnicas também para você meio que, vamos dizer assim, escorregar, tá, para chegar num ponto bom e você conseguir repor a guarda, né, que a guarda são suas pernas, né, então a gente usa muito a perna, seja para reter, né, uma pessoa que está tentando agredir você, né, vamos dizer assim, numa situação em que você esteja deitado no chão, né, a pessoa está entre as suas pernas e de repente você está querendo sair e essa pessoa está batendo muito em você, então de repente não é esse momento, o momento de sair, é o momento de você segurar a pessoa, não deixar que ela bote postura para descer com a mão assim em cima de você, sabe? Então você agarrar essa pessoa pela cabeça, né, pela nuca, não deixando que ela bote postura. Não sei se vocês acompanham essas lutas de MMA, né, de UFC. Então a gente vê muito situações como essa em que a pessoa está de costas no chão, a outra pessoa está lá em cima dela e essa pessoa está querendo bater, né, no rosto da outra e para não deixar, a pessoa termina se agarrando assim na pessoa e aí termina evitando, né, porque se eu estou abraçado aqui assim com a pessoa, tá? E a cabeça da pessoa está junto de mim, então os braços dela não conseguem tocar forte a minha cabeça e isso não vai me fazer sentir tanta dor assim e eu consiga de repente me desvencilhar da situação, tá? Deixa eu só beber mais uma aguinha aqui. Então assim, você praticar a defesa pessoal traz de fato essa segurança, né? É como você vai fazer uma prova de algum concurso, vamos dizer, ou alguma prova de universidade, de faculdade, seja ela como for. Se você não estuda, quando você chega lá, você chega completamente insegura, né? Você não tem certeza ali do que você vai fazer, porque você não treinou, porque você não exercitou bastante, né? Na defesa pessoal é a mesma coisa, né? Porque que a grande maioria das pessoas, tá, de um modo geral, são inseguras em relação à agressão física, vamos dizer. Porque, tipo, a pessoa só vê situações de agressão, né? Mas ela nunca treinou como sair dessas situações, né? Isso é uma coisa que acontece bastante nas minhas aulas, seja de jiu-jitsu ou de defesa pessoal, né? Muitas vezes eu vou fazer a posição
A posição parece ser fácil quando eu estou executando ali, mas aí quando os meus alunos vão executar, logo nas primeiras repetições, faltam vários detalhes ali para ser executado, né? E isso faz com que os alunos vejam e percebam que, tipo, pô, você fazendo parece ser fácil, né? Mas quando a gente vai executar não é tão fácil assim. Mas por que não é tão fácil assim? Porque não repetiu o bastante ali a posição em si, né? E aí não consegue ter essa segurança na execução da posição. Então eu digo, calma, vai com calma, vai executando cada posição, né? Tenha paciência com você mesmo, que aos poucos, na repetição, com a quantidade de repetição que você vai fazendo, o seu corpo primeiramente vai entendendo como você deve se comportar, né, na hora da execução. O que encaixa até por meio centímetro a mais um quadril na hora de uma queda, assim, é um negócio que muda completamente o jogo, tá? Assim também são finalizações quando acontece estrangulamento. Às vezes você enfia o braço no pescoço da pessoa para apertar, e aí às vezes você está apertando pra caramba e não está pegando porque a mão está por aqui. Mas se você enfiasse a mão mais um pouquinho, e aí na hora da pressão ali do estrangulamento, a pessoa chegava ali a de repente desistir da posição, porque é um detalhe pequeno que a pessoa não percebeu e de fato ela só vai perceber quando ela começar a executar ali a posição. Assim também é na defesa pessoal, né? Quando você olha aí a situação, de repente eu estou fazendo na posição e você achar que essa posição aí você não consegue executar, né? Isso é só um bloqueio que você cria para sua própria mente, porque você consegue executar, né? O que você não vai conseguir executar vai ser com perfeição na primeira repetição, mas tenha paciência aí com você, porque quando você consegue, na medida da repetição, quando você consegue a primeira vez a execução de uma forma correta, aí você, poxa, eu consegui, sabe? E aí você começa a repetir essa posição corretamente, e aí várias vezes, vai chegar num ponto que você, entendi como é que é, então quando eu fizer isso, eu faço assim, né? Quando tiver assado, eu puxo desse lado. Então, isso é extremamente importante, isso é o que vai te dar segurança, né, na posição, né? Muitos alunos têm, de repente, medo de ir para a competição, sente medo, todo mundo sente medo, tá? Não tem como a pessoa ir para uma competição e não sentir medo. A mesma coisa é eu dizer para você que você vai ficar zerada de medo se você encontrar com alguma pessoa que queira agredir você e você vai ter que se defender. Não, você não vai ficar com medo zerado, não tem como. A gente vai ficar com medo mesmo, vai ficar trêmulo, adrenalina batendo ali a mil. Então, isso aí faz com que você consiga, assim, a repetição, né, das posições faz com que você se tranquilize um pouco mais, né, porque você vai botar e seu subconsciente já sabe que você consegue executar as posições, as defesas com uma certa propriedade, porque você repetiu, porque você conseguiu fazer a execução ali de uma forma correta. Então, não deixa para só ficar olhando o vídeo. Eu sei que é bom, eu sei que é massa, a gente fica olhando, pô, é massa, assiste uma, duas, três vezes, pô, como foi mesmo que ele fez, né? E, beleza, entendi, e aí depois você não executa, deixa para executar na hora da vera, né, ali como a gente diz, e chega lá na hora, vão faltar aí detalhes que vai ser extremamente importante para você, né? Então, não menospreze, tá, esse conteúdo aí que está sendo de forma gratuita aí, essa distribuição, né? A gente está colocando aí no Instagram, tem no YouTube também, você consegue ver, se for o caso, você repetir de forma mais lenta, né? Ou então de forma mais rápida, não sei. Mas tem no YouTube, tem no Instagram, você consegue visualizar, não é? Então também fica postado aqui, você pode usar aí para ver depois, se for o caso, mas não deixa de praticar, né? Vai ser você treinar essas posições, vai ser você repetir ela diversas vezes, que vai te dar essa segurança de repente vir uma pessoa ali e você já saber como é que você se comporta, né? Porque você já treinou, você já sabe, já sei, eu estou andando aqui na rua, vem uma pessoa que vem me abordar, como é que eu vou me comportar? Então, se essa pessoa está vindo diretamente para mim, ou de repente apareceu do nada na minha frente, como é que eu devo me comportar?
né? Então eu já devo guardar minha distância, botar a mão aqui na frente, opa, tudo bem, não sei o que você quer, qual é o seu nome, conhece de onde, né? Beleza, deixa a mão sempre aqui na frente, ó, né? Para impedir que essa pessoa de repente venha me dar um tapa, né? Alguma coisa do tipo, eu já estou por aqui perto da cabeça, espero ela passar, né? Só esse comportamento que você vai fazer, esse comportamento corporal, já vai intimidar outra pessoa, vai dizer, pô, por que essa pessoa está se comportando desse jeito? Né? Não era para ser desse jeito, né? O agressor vai pensar. Então, porque você já sabe, você já previu as situações, você já treinou, né? Então você está treinando isso em casa sozinha, de frente para o espelho, imaginando que tem ali uma pessoa na sua frente que está querendo importunar você botar a mão na frente do espelho é ótimo, porque você vai ver a sua distância do braço e no espelho, né, vai ser a sua distância também, mas aí você tem noção do que é uma distância, mas não deixe de praticar, tá? Deixa eu beber um pouco mais de água. Então, assim, você está praticando a defesa pessoal, isso daí já serve como um exercício para você, né? Traz todos os benefícios que um exercício pode trazer, né? Como um bem-estar, né? Botar o sangue para estar circulando ali no seu corpo, né? Fazendo o seu coração aí bater mais forte, dar uma suada, né? Extremamente importante. E aí também dá essa coordenação motora, né? Por você entender como você deve se comportar em cada situação, você entender giro, né, de corpo, você entender noção de distância, né, você entender o timing, né, como a gente chama, você pegar esse tempo de você entrar e sair das situações ali sem ser tocado, vamos dizer, ou se for tocado, de ser tocado de uma forma que não seja tão agressiva, né, tem uma aluna minha, Samara, né, que ela até disse que, assim, em um depoimento dela, que hoje em dia, quando ela vai sair para os lugares, né, quando ela vai para bares e alguma coisa do tipo, tá na rua, né, então ela sente ali que tem alguma ameaça, primeiro que ela chega logo no ambiente, ela verifica logo quem são as pessoas que estão, qual a melhor mesa de repente para sentar, porque já tem que pensar aí em caso de confusão, em caso de vir alguém ali direcionado para você, né? Porque, querendo ou não, o mundo está aí e ele é do jeito que é, pessoas às vezes confundem, né, você com outra pessoa, e aí você tem que estar muito ligado aí para não estar caindo numa situação bem inconveniente de repente uma pessoa partir para cima de você e nem saber, né, enfim, o que é que pode acontecer ali. Então você tem que ter até uma noção de repente você está sentado, aí uma pessoa for muito para cima de você e já estiver muito perto, né, você ficar sentado não vai ser a opção, você não consegue nem se levantar, né, então você ir para o chão e botar as pernas para cima, né, mirando ali como se fosse no quadril e na cabeça da pessoa, você já consegue pelo menos ali se defender, né, imaginando até numa situação de você estar na praia e de repente se bronzeando ali, ou no clube, né, seja ele como for, no campo, e chega alguém ali e quer abordar você ainda deitado no chão, o que é que você deve fazer para se defender? Então são situações como essas assim que eu digo para você estar vendo, para você estar executando, para você estar treinando, seja você sozinha, seja você com alguém, né, com sua vizinha, com sua filha, com seu namorado, com seu marido, seja como for, mas que vocês precisam entender isso, e isso de fato é o que vai deixar você mais segura na hora de executar aí o que a gente espera que não aconteça, né? Pô, esse tempo todinho, acho que a última vez que eu briguei mesmo assim de rocha, eu acho que ainda era adolescente, e na minha fase adulta eu não briguei, mas já evitei várias brigas, não só minha, mas também de amigos meus, né, que eu terminava entrando ali para separar as brigas, né, e daí eu estava bem confiante, sabia ali, né, que o que poderia vir de agressão eu já ia conseguir me antecipar, então isso me deixa bem seguro em relação a esse tipo de coisa, sabe? Aí assim, muitas vezes, né, você
vamos dizer, das pessoas que conhecem jiu-jitsu, né? Até, de repente, até as pessoas que não conhecem, mas sabem pelo nome, às vezes associa como se o jiu-jitsu, né, ou a defesa pessoal fosse algo de fato muito agressivo. Mas não é. Você aprender, né, não só o jiu-jitsu, mas principalmente a defesa pessoal, é uma forma bem mais light aí de se aprender, né? Um combate corpo a corpo, né? Na defesa pessoal, a gente começa a executar as posições de forma bem mais lenta, né? De forma, às vezes, como é que eu digo? Como se fosse segurar no punho. Às vezes a mulher não cortou a unha o suficiente e de repente pode machucar ali. Se a mulher for segurar de forma com mais afinco, vamos dizer, e aí você vai fazer uma saída, pode até arranhar o seu punho. Isso daí, aí por isso que a gente pede para que as mulheres cortem as suas unhas na hora de treinar a defesa pessoal. Suas unhas não vão ficar cortadas aí para sempre, é só pelo período que você está aprendendo, né? Assim também para as mulheres aí que faz chapinha, que faz escova, e daí não querem treinar porque vai estragar. Mas assim, se você parar para pensar, você aprender, seja por um mês, por 2 meses, 3 meses, seja como for, vai ser um tempo em que você vai estar aprendendo a se defender, né, de situações em que de repente você aprender esse tipo de defesa vai salvar a sua vida. É extremamente importante que você entenda isso e que você não precisa passar 10 anos praticando para você entender como se comportar, como sair de situações. Só basta você entender como é que funcionam esses princípios, através de alavancas, através, né, de escudos, como a gente chama, seja com os braços ou seja com as pernas. Né? Para você entender esse sistema de escudo, é como se esse daqui, ó, o meu antebraço, ele funciona como se fosse um escudo para mim, seja uma tapa lateral, seja um chute lateral. Então, se vier aqui alguma coisa, eu consigo me defender, tá? E a mesma coisa também é como se fosse os joelhos, eu levantar o joelho para me defender, ó. Isso aqui é tudo um escudo que eu vou usar para estar me defendendo, seja eu no chão ou seja eu em pé. Mas você entender essas coisas aí é extremamente importante, tá? Não se preocupa com chapinha, com escova, com unha, porque vai ter que deixar de fazer e coisa e tal. Tenho certeza que a sua beleza aí não vai diminuir tanto, né? Se você deixar de fazer, se você cortar uma unha ou se você deixar de fazer uma chapinha, uma escova, segura a onda um pouquinho, investe aí na sua própria segurança, né, pessoal. Não dependa do Estado, não dependa de ninguém para estar dando segurança para você, principalmente dentro de casa, né? Como eu falei, de 100 mulheres, 27 delas são agredidas dentro de casa, né? É uma estatística de 2021, então fica ligada nisso porque o número é muito alarmante, né? 632 pessoas, né, mulheres, foram agredidas ou assediadas por dia no ano de 2021. A estatística é alarmante demais, né? É um número muito grande, então não deixa essa oportunidade passar aí, tá bom? Deixa eu ver mais uma aguinha aqui que tá seca. Vamos lá? Então, assim, não digo nem que é um jeito errado de executar, tá? Mas você ficar olhando somente posição, né, de YouTube, somente posição de internet e achar que você sabe, e aí sim você está cometendo um grande erro, né? Tudo bem que vai ser melhor do que você não saber de nada e não ver nada, você assistir vai ser melhor, beleza. Mas pior ainda é você, na hora de você querer executar a posição, você vai precisar, né, vamos dizer que você esteja precisando executar uma posição e na hora lá do vamos ver, você tá, como é mesmo, você não vai ter tempo de ajeitar, de você regular como é que executa essa posição. Então, assim também é você assistir uma aula e só praticar só 1 ou 2 vezes, né? E às vezes só fazer 1 ou 2 repetições e nunca mais fazer isso na vida. Vai ser muito bom, assim, na verdade não seria bom em nada que acontecesse com você, né? Mas se acontecer próximo da sua repetição, você vai saber como se defender.
Mas se isso vem a acontecer depois de uma semana, 2 semanas, 5, aí imagina 3 meses, 1 ano, 2 anos depois, né? E você de repente não executou essa posição o suficiente, vai faltar bastante detalhe aí para você estar fazendo. Fora que por você não estar praticando, aí você não vai ter o gás para você fazer uma defesa um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais trabalhada, né? A gente sabe que assim, eu passo uma posição, passo outra posição, mas na hora do vamos ver, muitas vezes você vai ter que misturar ou usar mais de uma situação, né? Às vezes começa em pé, no puxa e empurra, um tapa, um empurrão, caiu e a pessoa foi para cima, chegou, a pessoa está querendo ir para cima de você, você está empurrando com as pernas, né? E de repente essa pessoa empurra a sua perna de lado, chega do seu lado, você começa a ficar sem espaço, ela querendo chutar a sua cabeça e você empurrando, e aí você bota as pernas na frente de novo para você se defender. E tipo, isso tudo vai, quem não está praticando, começa a sentir o gás ali, né? Como a gente chama. É como se você nunca tivesse praticado e de repente você vai praticar uma corrida e daí você daqui a pouco está com 2, 3 palmos de língua para fora, né? Então, eu espero que nunca aconteça com vocês, né? Mas numa situação mesmo ali em que você precisa passar uns 2, 3 minutos ali numa briga de empurrar, de puxar, de dar tapa e tudo mais. Então é extremamente importante que você pratique e pratique constantemente para que você não deslize, né, em nenhum detalhe nesse momento tão importante, né? O que é errado também é de repente você praticar, não, mas eu estou praticando, pô, você está praticando pelos dois lados, tanto lado direito quanto lado esquerdo, a pessoa, eita, pô, só estou praticando no meu lado direito porque eu escrevo com a mão direita, eu chuto com a perna direita, então o lado direito para mim vai ser melhor. Mas e se de repente alguém puxar teu braço esquerdo, né? Como é que vai ser? Alguém te segurar pelo pescoço pelo teu lado esquerdo. Como é que você vai sair dessa situação? Né? Então, isso sim, se você for praticar, né? Quando você estiver praticando, pratique, sei lá, 20 repetições para o lado direito, 20 repetições para o lado esquerdo. Vai ter um lado, e é normal, que seja melhor do que um outro. Mas aquele lado que não está sendo tão bom é o lado que você mais precisa repetir. Beleza? Isso como é que eu digo? Isso é um erro que acontece demais né, quando a turma começa a praticar, por não querer perder tempo, né, e só ficar praticando somente do lado direito, porque o lado direito é o lado que eu consigo fazer com mais perfeição. E aí esquece o outro lado. Mas não caia nessa, execute também do seu lado esquerdo, tá? E assim, uma coisa boa para você estar fazendo, para você estar entendendo como executar cada posição e tudo, é extremamente importante, né? Como se fosse o jeito certo de fazer. Eu passar uma posição para você, tipo, na segunda-feira eu passo a posição, tipo, na posição que eu fiz hoje, que eu postei hoje, né? Que é com Larissa, que a pessoa pega, a pessoa assim leva pro canto e vai arrastando ela como se fosse pelo ombro, sabe? E aí vai embora. Aí, tipo, você vê essa posição, pô, vou treinar. Então você vai treinar ela, de você pegar o braço, pegar o pescoço, treinar, pum, executar, executa, 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 executa. Então vai ter que executar um bocado de vezes, 10 vezes pro lado direito, 10 vezes pro lado esquerdo, né? E aí 10 vezes eu apertando o pescoço do meu lado direito, 10 vezes apertando pro lado esquerdo. Você vai entendendo como executar essa posição, você fica bastante confiante na hora aí de repente isso acontecer, tá? Eu espero muito que não aconteça, mas a gente tem que estar se precavendo para tudo que vem acontecer, né? Então, essa que é a ideia, tá bom? Muitas vezes você acha que, na aula de hoje mesmo que eu fui passar, na aula de jiu-jitsu, né? Uma posição que não exige o uso da força. Na técnica, a gente chama, na posição ali, é uma posição de situação de meia guarda, né? Aí é mais específica para o jiu-jitsu, mas era uma movimentação que eu precisava mexer um pouco mais o meu quadril para dentro, para debaixo do quadril dele, e eu girar o meu corpo. Isso não necessariamente eu precisaria fazer força. Desse jeito, sem força, na técnica, eu já consigo levar.
mas os alunos, quando começam a executar nas primeiras repetições dele, ele não entrava o quadril o suficiente e aí terminava usando força de ter que pegar na perna para fazer a movimentação completa para tirar ele de cima. Então não é isso. Aí eu comecei a dar os detalhes, não, pisa aqui e faz desse jeito, bota o quadril mais para cá e aí gira. Aí eles começaram a executar sem precisar fazer força, né? Assim, quando você está fazendo força, isso quer dizer que a técnica ali não está sendo tão eficiente, né, como deveria ser. Na técnica, principalmente do jiu-jitsu, que principalmente ali dos Gracie, né, foi uma técnica em que você aprende a usar o mínimo de força possível com o máximo de eficiência. Então, a técnica aí tende a prevalecer, né? Claro que se você pegar uma pessoa que é menor com uma pessoa que é maior e você fazer essa execução aí por, sei lá, vamos dizer, por 2 minutos, lógico que a pessoa maior, uma pessoa mais forte vai ganhar aqui da menor. Mas se essa pessoa que é menor for mais técnica, né, e ela tiver técnica o suficiente para essa pessoa aqui maior, com o tempo, essa pessoa aqui começa a cansar, tá? E aí esse menorzinho aqui começa a prevalecer por causa do uso da técnica, porque quem está cansado não está conseguindo mais segurar ali de uma forma mais eficiente, entendeu? Então essa aqui é a ideia, né? E é esse tipo de coisa aqui que eu quero passar para vocês, né? Para vocês terem essa noção, né? E saberem que na defesa pessoal você consegue sim ser uma pessoa segura, né? O que vai fazer você ter segurança de você saber se defender das situações aí vai ser justamente você repetir as posições, né, o suficiente até você entender como a movimentação está acontecendo. Né? Tem gente que só quer executar 2, 3 vezes a posição e acha que sabe, mas se a pessoa apertar ali e botar mais próximo do real, esses detalhes aí vão embora e você precisa estar em dia com essa repetição. Beleza? Essa é a ideia. Isso daí que eu tenho para passar aqui para vocês. Mais informações tem bastante aí no meu feed, né? E aí você pode ver por lá. Tem aqui no Instagram, tem no Facebook, tem também no Facebook, tem também no YouTube, tá? E você consegue ver esse tipo de técnicas aí que eu uso, né? E que você não precisa de fato agredir, você tem que entender que a defesa pessoal, você aprenda a se defender e sair da situação o mais rápido possível. Não tem essa de querer bater ali de novo, né? A ideia é que você permaneça ali fazendo a posição sem precisar estar batendo. Vai ser de última instância ali, você vai precisar agredir, ainda mais mulher que tem unhas, né? Assim um pouco mais do que o homem. Na hora ali do real, você saber se defender, né? E você usar suas unhas ali para arranhar, para meter o dedo no olho e tudo mais, já é extremamente importante, tudo bem. Mas você bater, fechar a mão para bater, querer dar chute, querer dar soco, não faça isso não, porque pode ser muito pior, tá? Então é isso, lembrando que estou fazendo aí a maratona de lives, toda segunda, quarta e sexta, sendo na segunda e na quarta de 9 horas da noite e na sexta-feira de 10 horas da manhã. Então eu peço que vocês apareçam, que vocês convidem as mulheres para estar assistindo esse tipo de conteúdo, que tragam mais mulheres aqui para a gente estar conversando, que essas mulheres tragam suas dores, tragam seus desejos, né? Que tragam coisas que são objeções, né? Que impedem vocês aí de estarem treinando. E eu vou estar aqui para estar ajudando vocês no que vocês precisarem aí, tá bom? Beleza? Valeu! Essa é a dica de hoje. Se você tem alguma pergunta para fazer, manda a pergunta que eu te respondo agora, enquanto eu dou um golinho de água, que eu já estou acabando aqui, hein? Se você não tiver pergunta agora, deixa aí no comentário quando postar o vídeo, né? Ou se você quiser algo mais privado, me chama lá no direct, manda mensagem para mim, que aí eu converso com você para entender o seu lado aí, tá bom? Beleza? Valeu, turma. Uma boa noite aí para vocês. Até quarta-feira e a gente se vê, tá? Valeu!